E aí, galerinha do CM, tudo bem? Olha só, nós vamos para mais uma aula de genética. Essa aula de genética, ela é especial porque nós vamos trabalhar justamente aquelas heranças que estão relacionadas aos cromossomos sexuais, né? Nós temos as chamadas heranças ligadas ao sexo, as restritas ao sexo, e nós temos um tipo que não tem relação com os sexuais, com os cromossomos, mas entra no âmbito de heranças sexuais porque são os genes autossômicos que sofrem a influência de hormônio sexual. É o que nós chamamos de heranças influenciadas pelo sexo, ok? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa tela. Essa tela mostra pra gente o quê? Deixa eu só separar aqui a minha canetinha de praxe, né? Nós estamos falando aqui dos cromossomos X e Y, perfeito? Percebam que os dois, aqui é uma representação deles simples, né? Não duplicados. E aqui é uma representação deles duplicados. Então, por exemplo, quando você pega a carga cromossômica do sexo feminino, então aqui você tem dois cromossomos X duplicados. Você sabe que depois, né, na meiose, você vai separar os pares. Na mitose, você vai separar as cromátides irmãs para voltar a ser simples. O importante é que, percebam, quando eu tenho 2x, eles são totalmente homólogos. Lembra disso? Ou seja, as relações são todas, as regiões são todas equivalentes. As heranças que estão aqui e aqui, por exemplo, elas se comportam como uma herança autossômica, que é aquela que é comum a homens e mulheres. Agora, olha a constituição cromossômica no caso do homem. Aqui eu tenho um X, mas eu tenho um Y. Percebam que tem uma pequena região que é homóloga. É essa aqui, ó. Alguns chamam homóloga ou região pseudo-homóloga. Tá? Alguns usam esse termo pseudo-homóloga porque não é homologia total. Não importa. O vestibular, na maioria das vezes, usa o termo homólogo. Quer dizer que o gene que esteja aqui, ele vai ter seu alelo também no Y. Agora, devido a essa curvatura e tamanho, os genes, por exemplo, que estejam nessa região, ocupando esses loci no X, não terão alelo no Y, porque não existe homologia nessa região. Então, são heranças apenas de quem? Apenas ligadas ao cromossomo X. Agora, cuidado, porque vestibular adora dizer então que são heranças exclusivamente femininas. Não. O homem também tem X, mas são heranças que se comportam diferentes na célula masculina e feminina, por uma razão muito simples. As mulheres vão ter dois cromossomos X. Quer dizer que as mulheres terão que ter dois genes para manifestar uma herança recessiva, por exemplo. Porque se ela tiver um gene dominante e um gene recessivo, um em cada cromossomo X, vai se comportar como qualquer herança mendeliana. O dominante se manifesta e impede o recessivo. Agora, o que acontece com os homens? Como não tem o lado homólogo, basta um único gene dessa herança para que a herança se manifeste nos homens. É o que a gente chama de hemizigose. Então não é nem homozigoto, nem heterozigoto. É hemizigoto, metade. Porque vai bastar um único gene, ele vai ter apenas um gene. E se esse gene for para o problema, independente de ser dominante ou ser recessivo, ele vai se manifestar. Ok? Agora, existe uma região, que é chamada região não homóloga entre X e Y, ou seja, uma herança que é exclusiva do Y. São os genes que se encontram nessa região. Essas heranças ligadas ao Y também podem ser chamadas de restritas ao sexo. Perfeito? Quer dizer que só vão se manifestar se for homem. Ou, né, se for um caso, por exemplo, Klinefelter, XXY, né, mas vai continuar sendo menino, porque a presença do Y determina o sexo masculino, feminino, a não ser que ocorra uma falha no gene que determina a formação testicular. Aí a gente pode ter mulher XY,
Bom, vamos lá. Vamos ver que heranças são essas? Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. Primeiro, vamos falar das heranças ligadas ao sexo. Tá? Então, são aqueles genes que estão apenas no cromossomo X, sem aparecer no Y. Que heranças são essas? Hemofilia, daltonismo e um tipo de distrofia. Tem mais de um tipo, a distrofia muscular de Duchenne. Então, como é que ficaria, por exemplo, hemofilia? Lembrando que a hemofilia é uma dificuldade enorme de coagulação sanguínea, mas não é por falta de plaqueta, não é por falta de cálcio, não é por falta de trombina, protrombina, não. O que acontece é que ocorre a falta dos fatores plasmáticos que agem junto com os fatores plaquetários para gerar a tromboquinase ou tromboplastina, que é uma substância que vai agir sobre, no caso, a protrombina, que é produzida pelo fígado, para que ela vire trombina e comece o processo de coagulação. O principal tipo de hemofilia mais comum é a hemofilia do fator 8, a gama-globulina 8, né? Hemofilia tipo A. Em torno de 89 a 90% das pessoas que têm hemofilia têm essa, ok? Bom, o que é importante você entender? Que o comportamento da herança vai ser diferente entre homens e mulheres. Por quê? Porque se ele está só no X e o gene para hemofilia é um gene recessivo, o que acontece nas mulheres? Olha só que interessante. A mulher vai ter 2X em caso de normalidade cromossômica. Se nos 2X eu tiver apenas o gene dominante, essa mulher não manifesta hemofilia. Portanto, é uma mulher normal. Se ela tiver um gene dominante em um cromossomo X e um gene recessivo no outro, ela vai ser uma mulher fenotipicamente normal. Mas, por causa do genótipo, ela é dita uma mulher normal portadora. Às vezes eles falam só mulher portadora. Se é portadora, não é hemofílica. Então, para que a mulher seja hemofílica, ela precisa, ela necessita ter os dois genes recessivos. Sem a presença do gene dominante, ela não tem a informação para produzir a gama-globulina de hemofílica, produzir o fator 8 no caso da hemofilia A. Resultado, ela vai desenvolver hemofilia. A Vila Mulher pode ser, claro que pode ser hemofílica. Ah, mas eu li que quando ela entra na puberdade, ela morre. Não, 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 isso é um mito equivocadíssimo. A perda endometrial não é necessariamente um sangramento, é descamação endometrial. Não tem ali um processo de coagulação para parar de sangrar. O endométrio descama e os vasos da base endometrial se fecham. Tá? Então, na verdade, o que você tem é um processo de descamação de um tecido. Ali vai ter o que. Claro que provavelmente vai ser uma situação mais fluida, menos compacta, menos grumosa, né, de grumos, mas não vai acontecer, a não ser que a mulher tenha alguma lesão. A minha voz está ruim hoje. A não ser que a mulher tenha alguma lesão que provoque hemorragia. Se não, sem problema. Ai, gravidez. Não, claro que é de risco, mas tomando todos os cuidados. Hoje você tem esses fatores plasmáticos hoje sintéticos que são administrados para poder coibir os problemas de hemorragia. Tá? Agora, olha que loucura que é a herança nos homens. O homem só tem um X em situações normais. Olha aqui. Se nesse X ele portar o gene dominante, ele é um homem normal, porque não existe o gene recessivo nele, ok? Então, para que o homem seja hemofílico, ele tem que portar no seu X o Hzinho. O Y não tem, como não há quem impeça ou permita a produção, tenha informação para a produção da proteína plasmática, esse homem desenvolverá hemofilia. Percebam que não existe, portanto, a figura de homem normal portador, a não ser em situações muito raras que podem ser propostas no vestibular, como, por exemplo, a síndrome de Klein ou Klinefelter, que você viu com o Denis. Ora, aqui poderia o homem ser Hzinho. O que acontece? Esse homem vai justamente ser portador. Vai ser normal. Perfeito? Doido, né?
Outra coisa, de quem o homem herda o X? Da mãe. Então, pais hemofílicos não produzem filhos homens hemofílicos. Pais hemofílicos ajudam a produzir as mulheres hemofílicas, mas a menina precisa ter mãe, no mínimo portadora, ou outra máxima, pais hemofílicos, a filha de pai hemofílico, sempre será, no mínimo, portadora, se a mãe for homozigota. Se a mãe for heterozigota, há uma grande chance dessa menina ser hemofílica, ok? A mesma coisa ocorre com uma outra herança que pode ser cobrada de vocês, que é o daltonismo, que é uma dificuldade de diferenciar cores. O daltonismo clássico é uma dificuldade de diferenciar o verde do vermelho. Ele enxerga como um tom só, os dois tipos de cores. Então não adianta perguntar se ele está vendo verde ou vermelho, que ele não distingue, ele não sabe diferenciar. Ok? Isso por uma falha na formação de cones na região da retina. Os cones são as células responsáveis por serem excitados pelos comprimentos de onda e converter o que esse comprimento de onda traz como informação, essa excitação, em um impulso nervoso que vai ser levado para o cérebro para que ele entenda, perceba a cor. Perfeito? Olha a mesma característica. Como é recessiva a herança, o gene desão vai produzir normalidade e o gene Dzinho daltonismo. Só que nas mulheres, se houver 2 Dzão, ela é normal. Se ela tiver um Dzão e um Dzinho, ela é normal portadora. Para ser daltônica, ela tem que ter os 2 genes para o daltonismo. Agora, o homem, se o homem tiver o Dzão, desculpa, em um X, como ele não tem outro X e o outro cromossomo Y não apresenta o gene, homem normal. Se ele for Dzinho, X Dzinho, Y, ele é um homem daltônico. A mesma máxima. Homens daltônicos surgem de mães normais portadoras ou daltônicas. Homem hemofílico surge de mães normais portadoras ou hemofílicas. Perfeito? Não vem do pai, a não ser falha de divisão cromossômica, tá? Na produção mas não adianta, a não ser que ele aí vai produzir Klinefelter, porque normalmente o X é separado do Y na produção do gameta, né, pelo homem. Então, a herança tecnicamente é feminina para os filhos homens. Vamos dar uma olhadinha como é que pode cair. A distrofia muscular, gente, é a mesma coisa. Você vai usar, por exemplo, normalmente se usa a letra M. Então vai ser assim, ó. Mulher sem distrofia, mulher normal portadora. Aqui existem estudos que dizem que essa mulher não é bem normal. Ela apresenta uma distrofia em grau leve, tá? Agora, a mulher distrófica é assim. E aí é uma paralisia que tende a começar por membros inferiores, se espalha pelo corpo todo e, infelizmente, com o tempo acaba levando à morte. Como é que ficariam os homens? Ora, mesma lógica. Se o homem for X, Y, emissão normal. Se ele for X, Y, Mzinho, distrofia. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O exercício da PUC. João é daltônico. Isso aqui você já sabe o genótipo dele. O João, então, tem que ser o quê? X, Y, Dzinho. E casado com Lúcia, cuja visão é normal para as cores. O casal tem 2 filhos gêmeos, Paulo e Ricardo, ambos daltônicos. Como o daltonismo deve-se a um gene recessivo, Dzinho, ligado, ó, quando ele fala ligado ao sexo, ele não precisa dizer que está no X, tá? Você já tem que saber que ligado ao sexo é quando está no X. É correto afirmar que os gêmeos Paulo e Ricardo. Pensa um pouquinho, vou te dar um tempinho curtinho. Pensou? Olha só. O Paulo é daltônico, então ele é X, Dzinho, Y. O Ricardo também é
Segundo problema daltônico. X desenho Y. Eu pergunto, este gene veio do pai, que é daltônico? O pai é daltônico, mas não veio do pai, veio da mãe. Você vai dizer, professor, mas está dizendo lá que a mãe, que é a Lúcia, tem visão normal. Isso, a Lúcia é XDzão, visão normal, XDzinho, gente. Veio dela. Ó, se eu fizer o cruzamento eu vou apagar porque ficou horrível isso aqui, né? Olha lá. Se eu fizer aqui o quadro de Punnett, ó, o João, Dzinho, Y. Aqui você faz a mesma coisa. E aqui, a Lúcia é XDzão, XDzinho. Olha o que vai dar. XDzão, XDzinho. XDzão, Y. XDzinho, 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 Y. Perceba que se perguntasse assim, ó, qual a probabilidade desse casal ter um filho, independente do sexo, que seja daltônico, você responderia, ó, metade. Ele não perguntou o sexo, tá? 50%. Qual a probabilidade desse casal ter um menino daltônico? Metade. Porque dentre os meninos, metade manifesta. E de uma menina, metade. Ok? Ó, se eu tivesse uma situação como essa, onde o pai é normal e a mãe é normal portadora. Olha lá. Entenderam? Opa, aqui desculpa. X. Olha lá, pessoal, aqui é XX, né? Ó, não tem menina, mas tem menino. Se ele não perguntar o sexo, a chance é 25%. Porque das 4 opções, uma. Se ele perguntar dentre os meninos ou entre os meninos, 50%. Porque eu já tenho ali a distribuição do sexo feminino. Então vamos ler as alternativas. São univitelinos e receberam o gene D, Dzinho de Lúcia. Ele afirmou alguma coisa. Ai, professor, eles são gêmeos e são do mesmo sexo. Sim, mas gêmeos bivitelínicos não podem ser do mesmo sexo? Podem. Ele não falou mais nada? Então não. São univitelínicos e receberam o gene de João. Não, tá fora. Então A tá fora, B tá fora. C. Podem ou não ser univitelinos? Podem ou não. E receber o gene Dzinho de Lúcia. Opa! Essa está correta. Mas vamos ver as outras duas. Podem ou não ser univitelinos e receber o gene de João? Não. São univitelinos, não posso afirmar. Então a resposta correta é a letra C. Então ele misturou a ideia de conhecimento de gêmeos com o conhecimento da herança ligada ao sexo. Agora vamos lá. Existe o quadro herança restrita ao sexo. Quando apareceu o termo restrito, significa que o gene está apenas no cromossomo Y. Gente, isso aqui é o Y duplicado, tá? Ó, quando a gente separa, ele tem aquela historinha, né? Ele tem uma perninha mais curtinha e um pouquinho mais longa. Então, existe aqui, ó, na estrutura do braço curto, né? Uma região que é exclusiva do Y, tá? Que onde eu tenho um gene chamado SRY, que determina a formação testicular. Este gene é efetivamente de herança exclusivamente masculina, porque ele determina inicialmente a formação testicular, que vai influenciar em produção hormonal para definir a genitália, ou seja, a estrutura do sistema reprodutor feminino. O curioso é que se esse gene nessa região for inativo, ou porventura o cromossomo sofreu uma deleção, uma perda dessa região, nasce menina. Claro. Por quê? Porque esse gene não vai dar formação testicular. Ele tem um outro cromossomo X. É como se fosse uma menina Turner, tá? Perfeito? Só que diferente da Turner, porque a Turner tem só um X.
aqui ele vai ter outros genes interagindo, inclusive região homóloga entre X e Y, mas vai ser do sexo feminino. Agora, existem situações em que você tem 2x, certo? E acontece casos raros da quebra e deleção com cola, né? Sondagem, a chamada translocação dessa região que contém esse gene em um dos X, que seria da menina. Se isso aparecer em um dos X, vai determinar a formação testicular. Vai nascer, portanto, um menino XX. Então é possível meninas XY e meninos XX. Hoje, basicamente, a gente trabalha só com a formação testicular, mas antigamente se trabalhava com o que a gente chamava de herança, a hipertricose auricular, que era excesso de pelo na orelha. Hoje já se acha que é uma herança que tem uma certa. Ela é limitada a um dos sexos. Herança limitada é quando o gene está nos dois indivíduos, mas aparece apenas em um só, por influência hormonal. Nós não vamos nem chegar a falar dela, que cai pouco, tá? Então, formação testicular. Ah, por que o termo holândrico, Vila? Porque holos quer dizer todo e andros quer dizer masculino. Quer dizer que se o pai tem, e é uma herança tipicamente holândrica, o filho o homem terá. Ó, na espécie humana, a determinação cromossômica do sexo é dada pelos cromossomos X e Y. O cromossomo Y apresenta genes holândricos. Está afirmando isso para ti. Isto é, genes que não possuem homologia com o cromossomo X. As características condicionadas por tais genes são transmitidas da mãe para 100% das filhas. Não. Esses genes holândricos não existirão na mãe. Transmitida do pai para 100% dos filhos homens. Ora, se ele é filho homem, ele recebeu o Y do pai. Todos. Se o pai tem a herança holândrica nesse Y, ponto. Todos os filhos homens terão. Então é a B. C, transmitida do pai para as filhas, não. Transmitida do pai para os filhos homens, não. Exclusiva das mulheres, também não. Herança holândrica, exclusivamente masculina. Salvo casos aí raros, tá? De translocação. Bom, agora presta bem atenção. Calvície é o último que nós vamos falar. A calvície, ela é tratada como uma herança influenciada pelo sexo. Então, cuidado, esse gene é um gene autossômico. Então, ele é comum a homens e mulheres. Mas por que tem mais homem calvo normalmente que mulher? Porque esse gene tem mais força de se expressar, provocando calvície, se a taxa de hormônio masculino for maior. Como nós homens temos mais testosterona que normalmente as mulheres, é mais fácil a herança se manifestar em homens. Mas é possível sim mulheres calvas. Ó, aqui é uma mulher, aqui é um homem. Veja essa tabelinha. Ó, fenótipos dos homens: homem calvo, homem não calvo. Mas existem duas situações que podem produzir calvície no homem. Se ele for homozigoto, contendo o gene em dose dupla para a calvície. Mas se ele for heterozigoto, ele também vai manifestar calvície. Por quê? Porque basta um único gene no homem, pela taxa de testosterona elevada, para que ele apresente a calvície. E se ele for Czinho, o gene Czinho é o alelo normal, no sentido de não produzir calvície. Então esse homem será não calvo. Ok? Agora, olha que curioso nas mulheres. Uma mulher calva só será calva, só produzirá calvície, se tiver os dois genes para a calvície. Porque a taxa de testosterona dela normalmente é muito baixa. Portanto, se a mulher for heterozigota, ela não será calva. E se ela for duplo recessiva, também não. Então, enquanto nós homens temos duas chances contra uma para produzir calvície, as mulheres têm duas chances contra uma para não produzir. Mas cuidado, esse gene agora eu, homem, posso receber tanto do pai quanto da mãe. Por exemplo, tem uma mulher X, calvície, né? Aqui, ó. A gente não vai nem usar o X, tá? Porque não precisa, não tá ligado a ele. Então, olha só. Uma mulher Czinho. Ela não é calva. E aí o marido dela
é Czinho, desculpa. Deixa eu fazer uma situação mais doidinha. O marido, que vai ser o pai da criança, ele é Czinho. Ó, ele não é calvo, ela não é calva. Se a gente fizer a combinação, Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Aí vem a pergunta, agora cuidado. Se nascer uma menina desse casal, qual a probabilidade dela ser calva? Nenhuma, é zero. Agora, se nascer um menino, qual a probabilidade? Ora, se for um menino, ele já está dizendo, sendo menino, e não de ser um menino e ser calvo, olha aqui, 50% de chance. E esse gene não veio. Opa, desculpa, 50% aqui é normal. Tá? Ó, 50% de chance de vir calvo. E perceba, esse gene veio da mãe, não veio do pai. Então não adianta o indivíduo olhar para o seu pai. Ah, meu pai tem muito cabelo, meu pai mesmo velho tem muito cabelo, então não vou ser calvo. Esse gene pode estar vindo da tua mãe e ela não precisa ser calva. Ela pode ser filha de um homem calvo, ok? Ou pode ter recebido também da mãe dela o gene. Então, não adianta muito, tem que olhar mais, tem que olhar os dois lados, mas não esqueça, olhar a herança, né, os parentes diretos paternos e maternos. Perfeito? É isso, tá, galerinha? Cai mais as heranças ligadas ao sexo, então fique atento. Aqui tem pouco exercício, mas eu colocarei lista para vocês lá no Coca Arquivos para que vocês possam trabalhar, tá? Um grande beijo a todos vocês, tá? E até a próxima aula.